um pouquinho sobre as algas, certo? As algas, como a gente já havia estudado, né? As algas, elas são organismos, são seres pertencentes ao reino protista ou ao reino protoctista, que é a mesma coisa, certo? É a mesma denominação. Então, como a gente já estudou quando estava estudando os protistas, né, as algas e os protozoários são organismos que estão classificados no reino protista ou no reino protoctista, certo? Apesar de estarem classificados no mesmo reino, algas e protozoários são seres que divergem em algumas características. E também não há um parentesco evolutivo, né, que ligue basicamente algas a protozoários. Na realidade, o reino protista, ele não tem muito, assim, digamos, um valor taxonômico, onde a gente pode organizar esses seres em filos, classes, ordens, né? Naquelas categorias que a gente estudou, que é as categorias de classificação de Whittaker. Então, na realidade, as algas e os protozoários, elas estão classificadas neste reino, mais para facilitar, né, digamos assim, os estudos desses seres, certo? Mas existe uma diversidade muito grande entre ambos. Como eu já havia falado com vocês também, o que acontece é que há um tempo atrás, né, se você pegar livros de biologia mais antigos, vocês vão ver que algas, elas são classificadas dentro do reino Plantae, né, como vegetais. Por que isso acontece? Então, na realidade, as algas, elas têm características que se assemelham muito às características das plantas, né? Como, por exemplo, principalmente, né, a questão da presença da clorofila. Então, as algas são seres clorofilados, possuem clorofila, né? Principalmente a clorofila A, todas elas têm, mas vão ter também clorofila B, C, D, e a presença da clorofila faz com que as algas sejam seres fotossintetizantes. Então, assim como as plantas, as algas, elas são seres que realizam fotossíntese, não é? Por isso, são seres autótrofos. Então, isso é uma característica que assemelha muito as algas às plantas, porque elas são seres autótrofos fotossintetizantes, assim como os vegetais. Outra característica também que assemelha muito algas e plantas é a questão de algas e plantas possuírem parede celular, não é? E essa parede celular, tanto de algas como plantas, na maioria das algas, né? Essa parede celular ela também vai ser de celulose, que é o mesmo componente da parede celular dos vegetais. Então, a gente percebe que existem características que relacionam plantas e algas. Por isso, elas eram classificadas como plantas. Porém, não é? O que acontece é que plantas são seres com tecidos verdadeiros. Então, elas têm células que formam tecidos, e esses tecidos desempenham funções específicas naquele organismo. Já as algas, né, os estudos mais recentes revelaram que algas elas não têm tecidos verdadeiros. O que é que significa isso? Então, para a gente dizer que um organismo ele tem um tecido, esse tecido vai ser formado por células, não é? A gente tem algas que são multicelulares, tanto tem algas unicelulares como multicelulares. Mas no caso das algas multicelulares, apesar de elas terem um conjunto de células formado por células, essas células não formam um tecido verdadeiro. Por quê? Para ser considerado um tecido, aquele conjunto de células tem que ter uma função específica. E no caso das algas, elas não têm essa função específica. Mesmo as algas multicelulares, aquele conjunto de células não desempenha uma função determinada. Elas desempenham funções diversas. Todas elas têm basicamente as mesmas funções. Então, isso não caracteriza um tecido. Logo, algas não têm tecidos verdadeiros. Por isso, que elas não podem ser classificadas como plantas. Então, a partir dessa descoberta, as algas elas foram retiradas, não é, do reino Plantae, e elas meio que ficaram sem um reino específico para elas. Como a gente vai ver mais na frente, algas e protozoários, eles evoluíram basicamente a partir do mesmo princípio, né, que é aquela teoria da endossimbiose. A gente vai ver mais na frente. Por isso, elas foram colocadas no mesmo reino dos protistas, dos protozoários, certo? Sendo que, como a gente já viu, elas têm características diferentes. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a água, as algas, né? De uma maneira geral, as algas, elas são seres eucariontes, assim como também os protozoários, ou seja, tem aquele núcleo não é organizado com organelas que desempenham funções diferentes.
São seres autótrofos, então as algas são todas autótrofas, não é? Autótrofos fotossintetizantes, como a gente já viu. E essa classificação, como a gente vai estudar, ela ainda é muito debatida no meio acadêmico, certo? Não existem ainda uma classificação certa com filos, né, específico, classes específicas para algas. Os critérios mais utilizados para organizar, não é, a gente não vai nem dizer filos. Vocês podem até encontrar em livros, sites, né, falando o filo Chlorophyta, o filo Rhodopsia, mas a gente não tem ainda essa classificação bem organizada, digamos assim, em categorias de filos. Por isso, a gente prefere chamar de grupos de algas, certo? Os grupos de algas, geralmente, eles são organizados de acordo com algumas características, como, por exemplo, o tipo de pigmento encontrado. Então, como as algas são seres fotossintetizantes, elas possuem pigmentos que tanto auxiliam na fotossíntese, como pigmentos que especificam, né, essas algas, certo? Então, esse tipo de pigmento ele vai ser diferente de acordo com o tipo de água, sendo que o pigmento mais comum é os carotenos, né, os carotenoides. Eles são encontrados em todas as algas. E as xantófilas. Eita. As xantófilas também é um pigmento que está presente basicamente em todas as algas. Então, os pigmentos mais comuns são os carotenos, que também são encontrados em vegetais, e as xantófilas. Apenas as algas do grupo das rodófitas e das feófcias vão possuir pigmentos diferentes. As rodófitas possuem o pigmento ficoeritrina, que dá uma coloração avermelhada a essas algas, né? As rodófícias também são chamadas de algas vermelhas. E as feófcias, elas possuem, além do caroteno, um pigmento chamado de fucoxantina, que é um pigmento que dá uma coloração marrom a essas algas, ou parda, não é? Elas também são chamadas de algas marrons ou algas pardas. Então, à exceção das rodófitas, que possuem o pigmento ficoeritrina, que dá coloração avermelhada, e as feófcias, que possuem o pigmento fucoxantina, que dá essa coloração parda, todas as outras algas vão possuir carotenos e xantofilias como pigmento, certo? Então, essa classificação ela vai ser de acordo com a pigmentação encontrada e com a composição química da parede celular, porque assim como os vegetais, as algas também possuem parede celular. Lembra que a parede celular é uma estrutura que está presente em vegetais e que dá sustentação, né, dá proteção e principalmente evita que essa célula ela perca água. Então, as algas são organismos que vivem em ambientes aquáticos, marinhos, rios e ambientes úmidos. E para que não haja, não é, uma lise dessa célula pelo excesso de água, elas têm parede celular que ajuda a dar resistência às células desses organismos, certo? Essa parede celular nos vegetais, a gente sabe que ela é feita de celulose, não é? A celulose, a gente estudou, é um carboidrato estrutural, certo? E dá estrutura às células vegetais. E também a celulose está presente na maioria das células das algas, certo? Sendo que algumas vai ter uma variação aí na composição dessa parede celular. Também são classificadas de acordo com a organização da célula, né? Se essas células são unicelulares ou multicelulares, esses organismos, e com o tipo de substância de reserva, certo? Que tipo de substância de reserva aquela alga possui. Porque como elas são seres fotossintetizantes, elas precisam reservar, né, essa energia que é produzida na fotossíntese. Então, a gente tem aqui nessa tabelinha, mais ou menos, essa organização dos grupos de algas. A gente tem aqui os grupos, ó, clorofícias, rodofícias, feofícias, diatomáceas, deixa eu puxar aqui um pouquinho, diatomáceas, crisófcias, euglenas, dinoflageladas e carófcias, certo? Essa organização aqui vai ser de acordo com a parede celular, o tipo de clorofila, os outros pigmentos presentes e se elas são uni ou multicelulares, tá? Como eu já havia falado para vocês, com relação à parede celular, a maioria delas possui parede celular de celulose, tá? Clorófcias, vocês podem anotar aí também, são chamadas de algas verdes. São as algas mais comuns que a gente tem. E elas têm a parede celular delas de celulose. São as algas que mais se assemelham aos vegetais, certo? As clorófitas são bem parecidas com os vegetais. Tanto na questão da parede celular, que é de celulose, como acontece com os vegetais, e apenas de celulose, ela não tem outro constituinte. Assim como a clorofila. Ela vai possuir clorofila A e clorofila B, que também está presente nos vegetais, certo?
e possui como pigmentos os carotenos e as xantofilias, que são os pigmentos mais comuns nas algas. Elas podem ser unicelulares ou multicelulares, certo? As clorófitas podem ser unicelulares ou multicelulares. As rodófitas a gente já viu, né? São as algas vermelhas, os pigmentos com seus carotenos, e elas possuem um pigmento diferenciado, que é a ficoeritrina, que dá essa coloração avermelhada. Podem ser unicelulares ou multicelulares. Parede celular vai ser dicelulose, mas ela possui também um outro constituinte, que é a carregina, certo? E a clorofila dela vai ser a clorofila A e clorofila D. Eu não vou falar de todos aqui detalhadamente na tabela, vocês têm essa tabela, tem no slide que eu mandei para vocês, vocês podem estudar, né, essa tabelinha mais especificamente. É bem interessante que vocês estudem realmente, porque é a partir dela que a gente classifica, não é, essas algas, certo? A gente tem aqui algumas algas que são apenas unicelulares, né? Existem as clorófitas, as algas verdes, as algas vermelhas, que podem ser unicelulares ou multicelulares. Você pode encontrar nessas classes indivíduos que são uni e indivíduos que são multicelulares. No caso das feófcias e das carófcias, feófcias e carófcias são unicamente multicelulares. Você só encontra organismos desse grupo multicelulares, certo? Aí a gente vai ter as diatomáceas, as crisófitas, as euglenas e as dinoflageladas, que são todas unicelulares, beleza? Então, depois vocês dão uma olhada melhor nessa tabela, para pegar direitinho aí. Agora a gente vai ver esses grupos, né? Esses grupos aí que estão na tabela, separadamente. Então, o primeiro grupo é o grupo das clorófitas. São as algas mais comuns que a gente tem, certo? Deixa eu mais para cá um pouquinho. São as algas mais comuns que a gente tem. Elas são algas que podem ser uni ou multicelulares, como a gente já viu, tanto pode ser encontrado unicelulares como multicelulares. Elas apresentam clorofila A e B, inclusive a clorofila B, que dá essa coloração esverdeada às algas verdes, certo? E podem ser encontradas em diversos ambientes, né? Na água doce, na água salgada, em ambientes úmidos, né? Como tronco de árvores, que estão presentes em ambiente úmido, é comum a gente encontrar esse tipo de alga, certo? Aqui a gente tem uma representação, né, de dois exemplos. As clamidomonas, que são algas clorófitas unicelulares, certo? E as algas filamentosas, que são multicelulares. Essas algas verdes filamentosas são bem comuns de a gente encontrar em solos úmidos, né, em rochas. É bem comum encontrá-las, certo? E o outro grupo são as rodófitas ou rodófitas, certo? Rodofícios ou rodófitas são as algas vermelhas, não é? Como a gente viu, também é um grupo que você pode encontrar indivíduos unicelulares ou multicelulares. Elas apresentam clorofila A e clorofila D, não é? E apresentam aquele pigmento que vai dar essa coloração vermelha a elas. Podem ser encontradas também em superfícies úmidas, água doce ou água salgada, certo? A gente tem um exemplo aqui, que é a Drachiela, né? É um exemplo de alga vermelha, certo? As faeófitas ou feófcias, também conhecidas como algas pardas. Esse grupo é bem comum, né? Aqui no nosso país, principalmente no litoral aqui do Nordeste. É bem comum encontrar esse tipo de alga. Todo mundo, eu tenho certeza que já encontrou, né? Ela parece muito com uma plantinha marrom nas águas aqui do nosso litoral nordestino. Elas são algas que estão presentes apenas em água salgada, né? O grupo das algas verdes e das algas vermelhas pode ser encontrado em diversos ambientes, água salgada, água doce e ambiente úmido. Já as algas pardas, ou as feófcias, né? Elas só são encontradas em água salgada, né? Nos mares. E são popularmente conhecidas como sargaço. A espécie mais conhecida é chamada de sargaço, um SP, mais popularmente conhecida como sargaço, que é muito facilmente encontrado nas nossas praias. Essas algas, elas podem viver, né, geralmente elas se fixam na parte mais profunda do mar, né, do oceano, mas elas podem ser encontradas também flutuando na superfície da água. É bem comum encontrá-las flutuando, né? E elas podem causar um fenômeno que é chamado de mar de sargaço, principalmente no Atlântico Norte, ali entre o mar dos Estados Unidos, já causou também alguns fenômenos no mar da África, não é? Então, é bem comum a presença
desse tipo de alga na superfície do mar. Elas só conseguem ficar na superfície do mar porque elas têm umas estruturas, né, que são chamadas de vesículas flutuadoras. Se vocês observarem aqui, tem umas bolinhas aqui nessa imagem aqui, né, que é justamente essa vesícula flutuadora que se enche de ar e permite que essa alga ela flutue na superfície ali do mar, né? Inclusive, esse excesso desse tipo de alga na superfície pode levar, não é, a causar problemas nas navegações, porque atrapalha as, as embarcações, não é, de navegar na superfície, certo? Outro exemplo aqui de outro grupo que a gente tem são as dinoflageladas ou as dinófitas, certo? São algas unicelulares, então agora a gente está falando de algas unicelulares. As faeófitas são algas unicamente multicelulares, certo? Então, nesses grupos aqui, a gente tem uma multicelular e uma que é unicamente unicelular. Apresenta clorofila A e C, e geralmente ela é encontrada em ambientes marinhos. Algumas algas dessa daí, das dinoflageladas, né, a importância delas é que elas produzem uma toxina, e essa toxina se aglomera, né, formando o que a gente chama de maré vermelha, né, dá uma coloração vermelha à água. E quando essas algas elas estão em grandes concentrações, elas podem levar a esse fenômeno da maré vermelha, que é um fenômeno que prejudica, né, os ecossistemas marinhos, porque ela produz uma toxina que tanto é danosa para animais aquáticos, como pode também ser danosa para seres humanos, né? Então, isso acontece quando a gente tem essas algas dinoflageladas em concentrações muito altas na água, certo? Principalmente no ambiente marinho, que é onde elas são encontradas. Elas são algas bem pequenas, né? São microscópicas, elas medem cerca de 15 micrômetros por micrômetro, né? E são algas bem pequenininhas mesmo, microscópicas, certo? É porque elas são unicelulares, né? O grupo das euglinófitas, ou euglenas. As euglinófitas, ou euglenas, né, é um grupo bem interessante de algas. Essas algas, elas são bem diferentes, digamos assim, dos demais grupos. Elas são algas unicelulares. E se vocês prestarem atenção aqui na morfologia da célula dessa alga, ela é muito semelhante a um protozoário, né? Então, existe alguns estudos, né, que meio que identificam as euglenas como um grupo, né, um elo aí entre algas e entre os protozoários, porque a estrutura da célula dela é bem semelhante a um protozoário. A diferença é que, diferente dos protozoários, ela apresenta clorofila, né? Ela tem a clorofila A e a clorofila B, que dá essa coloração esverdeada a essa alga, certo? Assim como alguns protozoários, ela também habita o ambiente de água doce. Você só encontra essa alga, em rios, né? Rios, lagos, onde você tem água doce. E uma coisa bem interessante sobre estas algas é que elas, assim como a gente diz que elas são semelhantes, né, a protozoários, justamente porque elas têm uma característica bem interessante, né? Dentro desse grupo aqui, as espécies, elas são há espécies que são autótrofas e outras que são de nutrição mistas, né? Que é justamente o que a gente chama de mixotróficas. Então, essas algas, elas têm essa característica de ser mixotrófica porque elas podem se comportar como autótrofas ou como heterótrofas, certo? Isso vai depender do ambiente, né, do habitat onde elas estão. Então, se o ambiente ele tiver disponibilidade de gás carbônico, tiver uma boa iluminação, essas algas, como elas têm clorofila, elas podem realizar fotossíntese, se comportando dessa forma como seres autótrofos, certo? Outras têm nutrição mista. O que é isso? Elas podem ser autótrofas, se tiver um ambiente adequado, com a disponibilidade de gás carbônico, de luz solar, para elas realizarem fotossíntese, ou se o ambiente não tiver essa disponibilidade, elas podem se nutrir, não é? Na ausência da luz, por exemplo, elas podem se nutrir de forma heterotrófica, ou seja, fagocitando partículas orgânicas do meio. Então, já que ela não pode, por algum motivo, fazer fotossíntese, algumas espécies conseguem se adaptar, não é, a fagocitar ali do meio partículas de nutrientes. Beleza? Eu fiz alguma coisa aqui.
elas podem desenvolver aí essa habilidade, né, de realizar tanto fotossíntese ou se alimentar de forma heterotrófica, certo? E outra coisa também que assemelha essa alga a aos protozoários é o fato dela não possuir parede celular. A gente viu que todas as algas, elas possuem parede celular. Pode ser de celulose, pode ser de outras substâncias. Entretanto, as euglenas, elas não possuem parede celular. Então, também é uma característica bem específica desse grupo de algas, certo? Elas possuem também aqui uma estrutura que também está presente nos protozoários, que é o vacúolo pulsátil. O vacúolo pulsátil é uma estrutura que ajuda esse organismo, como ele não tem parede celular, a parede celular dá resistência, né? Mesmo que essa célula ela absorva uma quantidade muito grande de água, ela não vai sofrer lise porque a parede celular dá resistência. Como essa alga ela não possui parede celular, então esse vacúolo pulsátil ajuda a expulsar o excesso de água, assim como acontece com os protozoários, certo? E ela possui aqui essa estrutura chamada aqui de ocelo, que é por onde, não é? É uma abertura que ajuda essa alga a poder fagocitar partículas do meio quando ela não está fazendo fotossíntese, quando ela se comporta como um heterótrofo. E o outro grupo aqui é o grupo das diatomáceas, certo? As diatomáceas, elas são algas também unicelulares, assim como as euglenas, e elas apresentam clorofila A e clorofila C. Elas habitam, né, um ambiente de água salgada ou de água doce. Pode ser encontrado tanto em ambiente de água salgada quanto em ambiente de água doce, sendo bem comum mais em água salgada realmente. E um diferencial desse tipo de alga é a parede celular dela. A parede celular dessas algas ela é feita de uma estrutura, né, de uma substância chamada sílica. Então, a sílica ela é uma estrutura bem resistente e ela faz com que essa alga ela tenha o que a gente chama de frústula. A frústula é como se fosse uma carapaça. Você sabe que a carapaça é uma estrutura bem resistente, que é comumente encontrado em insetos, em alguns tipos de répteis, não é? Que ajuda a dar proteção. Essas algas aqui, ó, na imagem, elas possuem essa frústula, que é como se fosse uma carapaça que realmente dá uma resistência a elas. E ela é feita de sílica. Mas na frente a gente vai ver que essa substância, a sílica, ela pode se depositar, né, nos fundos dos mares, dos lagos, e depois servir de matéria-prima para a produção de alguns produtos da indústria. Mas a gente vai ver isso mais na frente, certo? As crisópsias, ou algas douradas, né, são algas unicelulares, apresentam clorofila A e clorofila C, estão presentes tanto em ambiente de água salgada quanto em ambiente de água doce, certo? E elas também apresentam uma carapaça de sílica. Aqui, ó. A gente observar que essa estrutura aqui externa dela, né, é justamente essa carapaça, como se fosse um vaso. Eles são parecidos com um vaso ornamental. E dentro desse vaso, a gente tem aí a estrutura realmente da alga, né? As algas douradas, elas, apesar de serem unicelulares, a gente pode encontrar essa estrutura aqui, que é, na realidade, uma colônia, né? Uma colônia formada por várias algas unicelulares. E a gente vai ter o grupo das carófíceas. As carófíceas são algas multicelulares, certo? Aqui você tem uma única alga, só que ela é formada por várias células. Aqui você tem várias algas unicelulares formando uma colônia. Tem que ter cuidado aí para não confundir, não é, essas coisas, as estruturas. Ela pode chegar a medir 3 centímetros, não é? Ela é uma alga multicelular, apresenta clorofila A e clorofila B, por isso que ela é verdinha, e habita o ambiente de água doce, né? Bem comum em rios, né, e lagos de água doce. Ela é muito utilizada também por ser uma alga presente em água doce, ela é muito utilizada na ornamentação de aquários, então ela é uma alga ornamental. Principalmente a espécie, né, a Anitella, é bem comum, que é essa daqui, você encontrar ela sendo utilizada na ornamentação de aquários, certo?
Então, todos esses grupos de algas que a gente acabou de ver, eles têm uma importância muito grande na questão da ecologia, né? Por quê? Principalmente as algas, elas, como são seres fotossintetizantes, elas liberam grandes quantidades de oxigênio na atmosfera através da fotossíntese, certo? Essa eu acho que é a principal importância ecológica das algas, né? E elas formam o fitoplâncton, não é? Lá nas cadeias alimentares aquáticas, quem produz a matéria orgânica para ficar disponível naquela cadeia alimentar é justamente as algas que fazem parte do fitoplâncton, certo? O fitoplâncton geralmente está associado ao zooplâncton. Os zooplâncton são pequenos animais, né, que vivem em associação com essas algas que formam o fitoplâncton e eles se alimentam justamente dessas algas. Os peixes se alimentam do zooplâncton e servem de alimento para aves, por exemplo. E as aves servem de alimento para outros animais, como, por exemplo, os crocodilos. Então, a gente observa que aqui a gente tem uma cadeia alimentar, não é? Que tem como base, quem é a base dessa cadeia alimentar? As algas, certo? Formando o fitoplâncton. Então, essa também é uma importância ecológica das algas, porque são elas que fazem a base ali das cadeias alimentares aquáticas, não é? Mas também serve de base para as cadeias alimentares que não são necessariamente aquáticas, certo? Então, junto com as cianobactérias antigamente eram chamadas de algas azuis, mas hoje elas são classificadas dentro do reino Monera. Então, as algas e as cianobactérias juntas, não é? Por meio da fotossíntese, elas transformam a energia luminosa em energia química e disponibilizam para todos os outros organismos, né, na cadeia alimentar, essa matéria orgânica, certo? Na forma de compostos orgânicos, né? Estima-se que 90% de todo o oxigênio atmosférico seja produzido por algas e pelas cianobactérias, certo? Então, algas protistas e cianobactérias são responsáveis pela produção de cerca de 90% de todo o oxigênio disponível na atmosfera. Isso é importante porque até algum tempo atrás a gente acreditava que a maior parte do oxigênio produzido era devido às grandes florestas, né? Como, por exemplo, a nossa floresta amazônica, que tem uma cobertura vegetal muito grande. Hoje a gente sabe que, na realidade, esses vegetais, né, as florestas, elas produzem sim uma grande quantidade de oxigênio, né? Liberam esse oxigênio da atmosfera através da fotossíntese. Porém, grande parte desse oxigênio que é produzido também é consumido, porque pelo fato das árvores serem organismos muito complexos, né, grande, eles demandam uma quantidade de oxigênio muito grande no seu próprio metabolismo. Então, parte do oxigênio que é produzido é utilizada por esses mesmos organismos, diferentemente do que acontece com as algas e as cianobactérias, que são organismos mais simples, né? Que não demandam tanta energia. Então, elas produzem muito oxigênio e consomem pouco oxigênio. Por isso, elas deixam uma quantidade de oxigênio disponível maior na atmosfera, certo? As algas também, elas têm uma importância ecológica porque elas se relacionam, não é, com outros seres vivos, né? Elas vão ter aí relações ecológicas com outros seres vivos. Uma dessas relações é a formação dos líquens. O que seriam os líquens? Então, os líquens são estruturas, né, muito comumente encontradas em rochas e troncos úmidos. E é uma associação entre algas, também pode ser cianobactérias, e fungos. Então, você pode encontrar algas associadas a fungos, certo? Nesses links aí. E essa associação é uma associação mutualista, não é o que é que significa? Que ela traz benefícios para ambas as espécies, tanto para as algas como para os fungos, certo? Como é que acontece esse benefício? Então, no caso das algas, elas realizam fotossíntese, né? E produzem matéria orgânica da qual os fungos vão se alimentar, vão absorver e utilizar no seu metabolismo. Já os fungos, por sua vez, eles fornecem para as algas sais minerais que eles produzem e água, né, a umidade que essa alga precisa para sobreviver, porque as algas só sobrevivem em ambientes úmidos. E também fornece proteção para essa alga. Uma coisa importante sobre os líquens é que a gente só encontra líquens em ambientes que não tenham muita poluição. Então, por isso que é mais comum você encontrar em mata, não é? Onde você tem uma cobertura vegetal grande, porque tem menos poluição. Por isso,
Esses links, eles são utilizados como bioindicadores de poluição, né? Se você tiver um ambiente com muito link, significa que o ar, que a atmosfera ali é pouco poluída. Já se você tem um ambiente com pouca presença de links, significa que é um ambiente com maior poluição, certo? Aqui na imagem a gente tem justamente um tronco, né, de um vegetal, de uma árvore. E essas manchinhas brancas aqui é justamente esses links que a gente está falando. Se a gente pegar esse daqui, der um zoom, aumentar a imagem, a gente vai ter aqui a associação. Essas bolinhas verdes aqui, né, seria justamente as algas, certo? E essas estruturas aqui filamentosas, esses filamentos, são os fungos, as hifas, né, dos fungos filamentosos, que estão aqui associadas. Então, as algas realizam fotossíntese, ó. As algas fornecem para os fungos alimento, através da fotossíntese, certo? Então, os fungos ganham alimento e, por sua vez, os fungos vão fornecer para essas algas água e sais minerais que elas precisam. Por isso que a gente diz que isso aqui é uma relação mutualista, porque ambos os organismos, algas e fungos, são beneficiados. Outro exemplo também de relação ecológica de algas são as zooxantelas, certo? As zooxantelas, não é? É uma associação entre algas e alguns tipos, algumas espécies de corais. Então, lá no mar, não é, muitas espécies de corais quinidários coloniais formados por pequenos pópolis, que são isso aqui, ó. Aqui a gente tem os pópolis, que são espécies de quinidários que formam os corais. Os corais, vocês devem saber que são animais aquáticos, né? Então, esses animais aqui, eles podem estabelecer uma relação também de mutualismo. Mutualismo é aquela relação onde ambos os organismos são beneficiados. Então, nesse caso aqui, a relação mutualista é entre os pólipos, né, que é essa espécie aqui de coral, e as algas, certo? Essas algas que formam as zooxantelas são algas dinoflageladas, certo? Então, a associação entre os pólipos e os dinoflagelados vai formar o que a gente chama de zooxantela, beleza? Estas algas fotossintetizantes são abrigadas nos tecidos dos pólipos. Lá, elas vão realizar fotossíntese e produzir o alimento. Esse alimento aí serve de matéria orgânica justamente para os pólipos, que em troca, né, no seu metabolismo, liberam também sais minerais e liberam também gás carbônico, que são aproveitados pelas zooxantelas na fotossíntese. Então, a gente vê, ó, justamente isso aqui. Aqui a gente tem lá, são os pólipos, né, que estão presentes formando lá os corais. Se você pegar e dar o zoom, você vai verificar aqui o corpo, né, do pólipo, beleza? Se a gente pegar essa estrutura interna aqui do pólipo e der um zoom, a gente vai observar as células, né, que formam os tecidos dele. Então, aqui a gente tem uma estrutura que forma uma espécie de epiderme, né, de proteção. Aqui são células que ligam o tecido da epiderme ao tecido da gastroderme. A gastroderme é um tecido que tem função digestiva, não é? É como se fosse um intestino, que não tem um intestino verdadeiro. Mas são células que têm função digestiva do pólipo, certo? E dentro dessas células, ó, a gente encontra aqui as zooxantelas. Então, veja que as zooxantelas são formadas, né, quando você tem a união entre a alga dinoflagelada, que é uma alga unicelular, você encontra aqui uma algazinha, dentro de uma célula do pólipo, certo? Quando essas algas são encontradas aqui dentro das células do pólipo, elas são chamadas de zooxantelas, beleza? Aqui dentro elas vão realizar fotossíntese, vão produzir matéria orgânica para esse pólipos. Ele vai se alimentar dessa matéria orgânica, então ele é beneficiado por conta disso, e em contrapartida, ele vai liberar gás carbônico, no seu próprio metabolismo, ele libera gás carbônico, e também vai liberar sais minerais para essa alga poder se nutrir. Então, a gente veio identificar aqui também uma relação mutualista, certo? Então, qual a importância, né? A gente já viu a importância ecológica das algas, que é a questão do fitoplâncton, não é? Que a gente acabou de ver, a questão da produção de oxigênio dessas algas, da produção de matéria orgânica nas cadeias alimentares, e a gente tem também uma importância econômica, não é? As algas, elas podem contribuir para a economia, nossa economia, não é? Porque a partir delas são retirados produtos que são utilizados nas diversas indústrias.
tanto na produção de alimentos como na produção de outros materiais. Com relação à produção de alimentos, a gente tem aqui espécies de algas pardas, né? As faenófices, e também de algas verdes, as clorófices, e de algas vermelhas, que são utilizadas como fonte de alimento, sobretudo na culinária japonesa. Então, é muito comum a gente encontrar na culinária japonesa a utilização dessas algas verdes, vermelhas e pardas, certo? Na preparação dos sushis, né? Então, essa estruturazinha que é utilizada aqui, que envolve, não é? O sushi, ela é feita a partir de algas vermelhas, do gênero Porphyra. E outro exemplo aqui é o kombu, né, que também é da culinária japonesa, que é feito a partir de algas pardas do gênero Lamira. Essa estruturazinha aqui que também é utilizada nesses pratos aí da culinária japonesa. Outro exemplo que não está aqui também é a produção de uma substância chamada de agar-agar, que também é feita a partir de algas, também pode ser utilizada na culinária, principalmente na culinária vegana, porque ele substitui muito a gelatina animal. O agar-agar também é utilizado na preparação de meio de cultura para cultivar bactérias, certo? E aqui a gente tem como exemplo a produção do diatomito. Então, o diatomito é uma substância, não é, que é utilizada na produção de diversos materiais. A gente tem como exemplo aqui um filtro, não é? Em certas regiões do fundo do mar, há uma concentração de carapaças, frústulas, a gente acabou de falar, né, das diatomáceas, que são aquelas algas unicelulares, que possuem uma parede celular feita de sílica. Lembra? A sílica forma justamente a carapaça ou a frústula dessas algas. Quando essas algas morrem, né, elas vão acabar ficando lá no fundo do mar, e essa carapaça ou frústula, ela vai ser sedimentada, não é? É justamente o sedimento dessas diatomáceas mortas. Este sedimento é chamado de diatomito. Então, o diatomito é um material formado a partir da sedimentação das diatomáceas mortas, certo? Esse diatomito é retirado, né, lá do fundo do mar e pode servir de matéria-prima na produção de filtros, isolantes, abrasivos e diversos outros materiais utilizados pela indústria. Carboidratos, né, os polissacarídeos, que extraídos de diversas espécies de algas vermelhas, como a carrigina e o agar, que é justamente que forma o agar-agar que eu estava dizendo a vocês. São utilizados na indústria de alimentos e nos laboratórios científicos na preparação de meio de cultura. Então, esses são alguns exemplos. Existem outras formas, né, de como as algas elas são aproveitadas tanto na culinária quanto na produção de diversos materiais diferentes, tendo aí uma importância econômica. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução dessas algas, né? Como todo ser vivo, as algas também se reproduzem. Como é que ocorre essa reprodução das algas? Então, as algas elas podem se reproduzir tanto de forma sexuada como de forma assexuada. Então, aqui a gente tem dois processos sexuados e dois processos assexuados, certo? Algumas espécies de algas também realizam reprodução sexuada por conjugação, semelhante ao que acontece nas bactérias, né? Onde você tem uma ponte ali citoplasmática e você tem troca de material genético, como, por exemplo, as espirogira, né? Outras espécies ainda podem apresentar ciclo diplonte, como as diatomáceas. A gente vai ver esses ciclos agora, certo? Então, os mais comuns são essas formas aqui. Na forma sexuada, a gente vai ter o ciclo aplonte e o ciclo haplodiplobionte. Eita, quanto nome difícil, né? Mas o processo não é difícil, não. Vamos lá ver o ciclo aplonte. Aplonte vem de haploide, certo? Então, ou aplôntico, não é? Quem lembra lá quando a gente estudou divisão celular, né? Mitose, meiose, a gente viu também cromossomos, que existem células que são haploides e células que são diploides. E isso ocorre com todos os organismos, certo? Então, algumas espécies de algas unicelulares, então esse tipo de reprodução aqui é específico de algas unicelulares, como, por exemplo, a alga verde. Lembra que as algas verdes podem ser unicelulares ou multicelulares, né? As clamidomonas é uma espécie de alga verde unicelular. E elas se reproduzem por esse ciclo aqui, que é chamado de haploide, certo? Aliás, de aplonte, desculpa. Então, essas algas, elas são algas haploides. O que é que significa um organismo haploide mesmo? A gente já estudou isso, né? Um organismo haploide é aquele que só tem a metade do número de cromossomos da espécie. Então, vamos dizer, por exemplo, isso é só um exemplo,
que essa alga aqui, ela tenha, no total dos seus cromossomos, 12 cromossomos, certo? Aliás, desculpa, 24. As células diploides teriam 24 cromossomos. Então, as células haploides, elas só têm a metade do número de seus cromossomos. É o que acontece com essa espécie de alga, certo? Ela é haploide, ou seja, N, só tem a metade do número de cromossomos. E ela funciona, né? Ela tem uma função de gameta na maturidade. Esse gameta se funde e origina um zigoto. O zigoto, como é formado a partir da união de dois gametas, ele vai ser 2N, certo? Esse zigoto sofre meiose. Meiose, vocês lembram que é um processo de divisão celular reducional, certo? Se o zigoto é 2N e sofre meiose, ele vai ficar somente com a metade do número de cromossomos, originando assim novas algas que são N. Vamos observar isso aqui no ciclo, que eu acho que fica um pouco mais fácil, certo? Então, a gente tem aqui os organismos maduros, essas aqui são justamente as clamidomonas, né? Que são essas algas verdes unicelulares. Aqui eu tenho duas clamidomonas, certo? Esses organismos, eles são N, ou seja, só tem a metade do número de cromossomos, são haploides, certo? Então, os organismos maduros são haploides, são N, e eles vão sofrer um processo de fusão, eles vão se fundir, se unir, certo? Num processo semelhante à fecundação que ocorre na reprodução, né, humana, por exemplo. Então, você tem aqui a fusão desses dois organismos. Óbvio, se eu tenho aqui dois indivíduos N e eles se fundem, então eles vão formar um organismo 2N, que é justamente o zigoto. A partir da fusão desses dois, eu tenho a formação do zigoto, que vai ser 2N, diploide. Eu posso dizer que isso aqui é uma clamidomona, é uma alga? Não, porque a alga, ela é haploide por si só, certo? Isso aqui é um zigoto que vai sofrer meiose. Então, se ele sofre meiose, meiose reduz pela metade. Quando ele sofrer meiose, ele vai formar aqui, ó, novos, né, jovens organismos, jovens clamidomonas, jovens algazinhas, que vão ser novamente N, porque ele sofreu meiose, beleza? E elas vão amadurecer, né? Formar aí novas algas que vão dar continuidade ao ciclo. Fecundar novamente, formar o zigoto novamente, sofrer meiose novamente, e assim sucessivamente. Esse aqui é o ciclo reprodutivo aplonte, certo? Aplonte porque ele surge de indivíduos que são haploides, beleza? E é um tipo de reprodução sexuada. Por quê? Porque eu tenho aqui a junção, a fusão de duas células para dar origem a um zigoto, beleza? A gente pode encontrar também algas que fazem o ciclo haplo-diplobionte. O que é que a gente observa nesse nome difícil? Haplo vem de haploide e diplo de diploide. Então, nesse tipo de ciclo aqui, nesse tipo de reprodução, eu vou ter duas formas de indivíduo. Eu vou ter um indivíduo diploide, ó, 2N, e um indivíduo haploide, N, certo? Então, você encontra nesse tipo de reprodução, que é um tipo de reprodução comum também em vegetais, duas formas de indivíduos. Indivíduos que são chamados de esporófitos, 2N, diploide, e indivíduos que são chamados de gametófitos, certo? Que são N, haploide. É o que ocorre em algumas plantas, né? Nesse tipo de reprodução, a gente vai ter um esporófito, que é o que a gente chamaria do organismo maduro, o organismo adulto, que produz esporos. Os esporos são produzidos por meiose, então eles vão ser haploide, né? Vão ser N, certo? Os esporos, por sua vez, vão germinar e vão dar origem a um organismo. Só que aqui a gente não tem fecundação, então esse organismo vai ser também N, certo? Esse organismo aqui é chamado de gametófito, e ele tem sexo diferente, tem gametófito feminino e gametófito masculino, certo? O gametófito vai um indivíduo que vai produzir gametas. Veja que aqui também não tem fecundação, cada um produz os seus. Esses gametas também vão ser N, vão ser haploides, certo? Porque essa produção aqui é por mitose. Mitose, você não tem redução de cromossomos, beleza? Os gametas, por sua vez, vão fecundar, né? Vai haver fecundação e vai formar o zigoto, que vai ser 2N. Esse zigoto vai crescer, vai se desenvolver e vai dar origem a um novo organismo, né? Que no caso aqui vai ser um novo esporófito, certo?
Aqui a gente tem um exemplo desse tipo de reprodução nas uvas, né? Uva SP, que é uma espécie de alga multicelular, certo? Então, vamos ver aqui no ciclo como é que isso funciona. Então, eu tenho aqui o esporófito. O esporófito é a alga adulta, certo? Aquela que a gente encontra lá no mar e tal. O esporófito é 2N, beleza? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que essa alga aqui, ela tem aqui 10 cromossomos, beleza? Então, isso aqui é um indivíduo, 2N, o conjunto completo de cromossomos, ela tem 10 cromossomos. Essa alga, ela vai passar por um processo de meiose no início aí seu processo reprodutivo, tá? Meiose é um processo reducional e ela vai formar esporos, certo? Se ela tinha 10 cromossomos e ela sofreu meiose, os seus esporos vão ter 5 cromossomos, porque ela era 2N e formou esporos N. Se é N, é a metade. Se ela tinha 10, os esporos terão 5 cromossomos, certo? Esses esporos, aqui nos esporos não tem fecundação, isso é importante, tá? Os esporos, eles vão germinar. É como se eu jogasse, por exemplo, vou dar um exemplo bem bestinho, uma semente no chão. Certo? A semente já está fecundada, né? Mas aqui não tem fecundação não. Mas ele vai apenas germinar. E quando ele germina, ele dá origem a uma estrutura chamada de gametófito. É uma estrutura transitória, certo? Isso aqui não é um indivíduo, não. Essa estrutura aqui, ela serve somente para produzir gametas, beleza? Então, os esporos vão germinar e vão dar origem a gametófito. Eu posso ter gametófitos masculinos e gametófitos femininos. Os gametófitos masculinos vão produzir gametas masculinos. E os gametófitos femininos vão produzir gametas femininos. Certo? Então, esses esporos germinaram aqui, deram origem aos gametófitos, e os gametófitos vão produzir gametas. Como é que eles produzem gametas? Por mitose, certo? Mitose é a divisão celular onde você não tem redução. A quantidade permanece igual. Então, os esporos não tinham 5 cromossomos, os gametófitos também têm 5 cromossomos, e os gametas também têm 5 cromossomos, beleza? A gente só tem meiose aqui. Esses gametas, eles vão ser liberados no meio aquático, não é? E a gente vai ter fecundação. Então, um gameta se une com outro gameta, a gente tem um processo de fecundação semelhante ao que acontece com os animais, como nós seres humanos. Se eu tenho fecundação, eu vou ter formação de um zigoto. E veja que esse zigoto agora vai ser 2N, não é? Porque esse aqui não era N? Um N mais um N, 2N, certo? Se esses aqui tinham 5 cromossomos, esse zigoto agora vai ter 10 cromossomos, que vai crescer, não é? Se multiplicar e dar origem a um esporófito 2N, que é um indivíduo adulto, beleza? E ele vai dar continuidade aí ao processo, né? Esse ciclo aí. Por isso que ele é chamado de haplodiplobionte, beleza? Porque a gente tem um indivíduo haploide, que é o gametófito, uma estrutura haploide, e uma estrutura diploide, que é o esporófito, certo? Esses dois processos aqui, haplonte e haplodiplobionte, são dois processos sexuados, porque envolve aí fecundação, né? A união entre células. A diferença é que no ciclo haplonte você tem somente um indivíduo haploide. E no ciclo haplodiplobionte, você tem uma fase haploide e uma fase diploide. Mas as algas também podem se reproduzir por reprodução assexuada, quando você não tem aí a união entre células, certo? Na reprodução assexuada, ela pode ocorrer por bipartição, que é a forma de reprodução mais simples que a gente tem. A gente já viu que ocorre com bactérias, né? Ocorre com protozoários e ocorre também com algumas algas unicelulares, né? Elas podem se reproduzir por bipartição ou cisparidade. O exemplo melhor que a gente tem é daquela alga euglena. Lembra que é aquela alga diferentona, que não tem parede celular, que parece muito um protozoário? Então, até na reprodução dela, ela também se parece com um protozoário, porque ela se reproduz por bipartição. Então, você tem aqui uma euglena adulta, né? Ela sofre um estímulo, duplica o núcleo, e a gente vai ter aí, depois da duplicação do núcleo, uma divisão longitudinal. Ela se divide em duas, que são geneticamente idênticas e dão origem a duas novas euglenas, certo? É o processo de reprodução mais simples que tem. Algumas algas também podem se reproduzir por zoosporia, ou formação de esporos, certo? Como, por exemplo, a alga chamada de Ulotropsis sp, certo? É uma espécie de alga que vai se reproduzir aí pela formação de esporos flagelados, os zoósporos.
Esses esporos podem se fixar em substrato e originar uma nova alga. Então, aqui a gente tem uma alga, certo? É uma alga multicelular, não é claro? Ela está presa, essa alga geralmente ela fica presa a um substrato e ela pode produzir esporos por mitose. Isso aqui é importante. Se é mitose, então não tem redução aqui de material genético, até porque aqui é uma reprodução assexuada. Você não vai ter fusão de nada, certo? Esse esporo se desprende da alga, não é? Ele nada, ele é um esporo flagelado, até um substrato onde ele possa se fixar, e aqui ele vai começar a fazer mitose, né? Fazer mitose e originar aqui um novo talo que vai dar origem a uma nova alga, certo? Então, é um processo assexuado, porque você não teve aí fecundação, não tem união de gametas, união de células, apenas essa célulazinha aqui, que é o zoósporo, se fixa, começa a sofrer mitose, se divide e dá origem a uma nova alga, beleza? E para terminar, então vamos por uma questão bem importante, que é a questão da classificação das algas, porque eu disse a vocês no início que a classificação das algas ela é bem complexa, tanto que a gente não estuda bem em filos, né? A gente estuda em grupos, certo? A gente vai entender somente um pouquinho como é que se chegou a essa classificação, mesmo sendo difícil. Então, a classificação dos protistas, né, ela vem sendo debatida no meio acadêmico há muito tempo, e ainda não se tem uma resolução, digamos assim, 100% de como ela deve ser feita. Na verdade, como eu já falei, o termo protista, ele não tem um valor taxonômico, certo? E ele engloba seres eucariontes diversos, né? Que não se encaixam nem no reino animalia, nem no reino plantar e nem no reino fúngico. Então, eles acabaram sendo englobados nesse reino protista. A origem dos protistas, né, do reino de uma maneira geral, está ligada à origem da célula eucarionte e aos processos de endossimbiose. Eita, quem lembra de endossimbiose? Endossimbiose é aquele processo, né, de englobamento de células que deu origem à célula eucarionte, certo? Que é esse esquemazinho que está sendo apresentado aqui. Então, aqui a gente tem é o quê? Uma célula procarionte primitiva. A primeira célula que surgiu aqui é essa célulazinha aqui, certo? A gente já estudou isso, né? Que essa célula ela evoluiu ao longo dos anos. Então, a gente tem aqui modificações, como, por exemplo, as invaginações, né? Os dobramentos da membrana que deram origem às organelas membranosas, certo? E a gente tem aqui o surgimento da célula eucarionte, porque esses dobramentos, essas invaginações, levaram à formação de organelas membranosas e à formação da carioteca, que é essa membrana aqui do núcleo, né? Então, essas modificações iniciais deram origem à célula eucarionte, certo? Essa célula eucarionte, né, ela continuou se modificando ao longo do processo evolutivo. Uma dessas modificações ocorreu quando? Aqui, ó. Uma célula eucarionte englobou uma célula procarionte, certo? Isso aqui é o processo de endossimbiose, certo? Essa célula por que simbiose? Porque essa célula procarionte que foi englobada, ela continuou vivendo aqui dentro dessa célula, certo? Ela não morreu, ela não foi fagocitada e digerida, ela continuou vivendo aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a formação. Um desses processos de endossimbiose levou ao surgimento da mitocôndria, certo? Então, a gente já estudou isso, estava com endossimbiose. Quem tiver alguma dúvida, procura lá para rever. Essa modificação aqui levou seres unicelulares eucariontes a englobar bactérias do meio, parecidas com mitocôndrias, e isso levou a um aumento na produção de energia, porque a gente sabe que as mitocôndrias são especializadas em produzir energia, certo? Essa primeira modificação aqui, com o englobamento desse ser, desse organismo procarionte aqui, que deu origem à mitocôndria, levou ao surgimento de várias espécies de protozoários, certo? Então, acredita-se que os primeiros protozoários surgiram aqui, quando houve esse englobamento. Por quê? Os protozoários têm essa estrutura celular aqui, não é um organismo eucarionte que possui mitocôndrias e que são unicelulares. E, posteriormente, a gente tem aí o surgimento de espécies de fungos, porque nos fungos a gente já vai ter espécies multicelulares, que tem essa organização celular aqui, mas que são multicelulares. Então, eles diferem dos protozoários.
E também levou ao surgimento de várias espécies de animais, né, que também são multicelulares e são bem mais complexos com formação de tecidos, certo? Então, veja que essa modificação aqui levou à formação de 3 grupos: protozoários, fungos e animais. Mas algumas dessas células, além de englobar a mitocôndria, elas englobaram também um outro procarionte, né? Que deu origem a uma outra organela, que é os cloroplastos, né? Lembra que os cloroplastos são organelas relacionadas à fotossíntese, certo? Então, esse grupo aqui, que além de englobar a mitocôndria, englobou também o cloroplasto, deu origem ao grupo das plantas e ao grupo das algas. Aí, mais uma vez, vem a confusão, né? Veja que o protozoário está aqui e a alga está aqui. Como a gente já viu, alga e planta não podem ser classificadas juntas, porque apesar da semelhança, né, apesar das duas terem os cloroplastos, terem pigmentos, realizarem fotossíntese, elas não formam tecidos verdadeiros. Então, as plantas evoluíram de modo que se tornaram organismos complexos, assim como os animais. Né? Plantas e animais são os organismos mais complexos que a gente tem. São organismos que têm tecidos, têm órgãos, né, têm sistemas, são bem complexos. Já as algas se tornaram mais simples, assim como os protozoários, certo? Por isso, alga e protozoário ficou meio que perdido aqui nessa classificação. E aí eles foram reunidos em um único grupo, que é o grupo dos protistas. Então, a gente tem uma classificação, né, meio confusa, digamos assim. Eu acho muito confuso isso aqui, porque se você for realmente levar para o lado da filogenética, não existe, digamos assim, um grupo, né, um organismo que deu origem evolutiva a algas e protozoários. Mas vamos tentar só entender mais ou menos como é que aconteceu isso. Então, a gente tem aqui um ancestral comum, né? Aquela bactériazinha, aquele organismo procarionte lá do início. Esse organismo procarionte sofreu uma modificação onde ele englobou aqui mitocôndrias, né? Um outro procarionte, que foi modificado em outras organelas, certo? Aí a gente tem o surgimento aqui de mitocôndrias, certo? Esse primeiro grupo aqui, ele deu origem, não é, a organismos que são mais relacionados, todos esses azuis aqui, que vocês estão vendo aqui, todos os azuis são do reino protista, certo? Só que a gente vai ter uma diversidade muito grande aqui de protistas, não é? Então, quando a gente tem mitocôndrias modificadas em outras organelas, não é? A gente vai ter esses 3 primeiros grupos aqui, ó. Diplonadídeos, tricomonadídeos, microspirídeos, certo? A gente vai ter aqui, ó, presença de mitocôndrias. Onde é que a gente vai ter presença de mitocôndrias? Euglenoides, são as euglenas, cinetoplastídeos, certo? Esses aqui, eles são muito semelhantes, é como se fosse um grupo que está entre algas e protozoários, certo? E essas mudanças evolutivas, elas continuaram. Então, aqui, ó, a gente tem uma mudança que deu origem aos dinoflagelados e os apicomplexos e aos ciliados, certo? Dinoflagelados são consideradas algas. Apicomplexos e ciliados são protozoários. Aqui, na modificação 4, a gente vai ter o surgimento, né, a presença de cloroplastos com 4 membranas, que são bem semelhantes a vegetais. Com 4 membranas, e pode ocorrer a presença de 2 flagelos em certas fases da vida. Aí a gente vai ter aqui as diatomáceas, as crisófias e as feófias, que são todas algas, certo? A modificação 5 deu origem, né, à ausência dos flagelos e à presença de ficoeritrina, que é aquele pigmento vermelho. Então, quem é que tem essa característica? Só as rodófias, que são as algas vermelhas, certo? Modificação 6, presença de cloroplasto com clorofila A e B. A gente tem algas que têm clorofila A, né, e B, que são as clorófias, são as algas verdes. Então, essas algas aqui, elas são muito semelhantes a vegetais. Sugere-se, então, que dessa modificação evoluiu para 2 grupos, o grupo das clorófias e o grupo que deu origem aos vegetais, certo? A última modificação, né, é a formação do grupo heterotrófico, que tem a presença de glicogênio como reserva de alimento. Quem é que tem glicogênio como reserva de alimento? Fungos e animais, certo? Então, essa modificação aqui deu origem ao grupo dos fungos e ao grupo dos animais. Veja, então, que a formação dos reino protista, né, de todos os protistas, envolvendo aqui algas e
protozoários, ela é bem complexa, né? Sugere modificações diferentes e estruturas diferentes, porque aqui a gente vai ter tanto protozoários quanto algas, beleza? Então, essa classificação é mais para vocês. Os nomes aqui utilizados, eles vão divergir, vai ser diferente. Tem autores que utilizam um, tem autores que utilizam outros. É mais ou menos para você entender como é que se deu, né, esse processo evolutivo, certo? Com o surgimento aqui dessas modificações que deram origem a esses grupos. É isso, né, sobre algas. Espero que vocês tenham compreendido e que tenham contribuído aí com essa aprendizagem.